Depois do governo alterar as regras de emissão de LCI, LCA, CRI e CRA, ou seja, instrumentos de renda fixa que são amplamente utilizados pelo investidor do varejo, chegou a vez de meter a mão nas debêntures incentivadas. Veja como isso afeta diretamente a sua carteira de investimento. Para entender um pouco melhor sobre o que significa essa eventual mudança que está em curso e que, no meu entender, deverá ser aprovada porque tem efeito arrecadatório, precisamos entender o que são as debêntures e o que são as debêntures incentivadas. Basicamente, uma debênture é um título de renda fixa emitido por uma empresa privada em que ela capta dinheiro para alocar nos seus projetos, nos seus mais variados projetos. Ela capta dinheiro utilizando o mercado financeiro, distribuidores como bancos ou nós aqui na Aquavero distribuímos aquelas debêntures que correspondem ao perfil de cada cliente para que você possa investir o seu dinheiro tendo uma remuneração condizente com aquele risco que você está disposto a tomar. Pois bem, as debêntures também podem ser classificadas como debêntures incentivadas. Vamos lembrar que elas foram regulamentadas pelo Congresso pela Lei 12.431 de 2011, 13 anos atrás. Mas qual é a diferença entre uma debênture e uma debênture incentivada? A debênture incentivada, assim como as debêntures normais, também são usadas para funding, um termo técnico que funciona para dizer captação. As empresas se financiam, levantam esse dinheiro, ao invés de ir no banco convencional, para alocar nos seus mais variados projetos. Mas o que faz com que a empresa emita uma debênture incentivada? O próprio nome diz, como eu falei, da Lei 2.431 de 2011, validada pelo Congresso, é que as debêntures incentivadas elas são isentas de imposto de renda para o investidor pessoa física. Você, enquanto investidor, compra uma debênture emitida por uma empresa, por exemplo, a Petrobras, a 3R Petroleum, o que quer que seja, você compra essa debênture, ela te remunera uma taxa para o seu capital, para o capital que você está emprestando para essa empresa e, obviamente, ela te devolve nesse prazo final acrescido dos juros que você vai recebendo ao longo do tempo. Mas para a empresa, para a emissão ser considerada incentivada, ou seja, isenta de imposto de renda, ela tem que servir a interesses da infraestrutura do país. Por exemplo, logística, aviação civil, transporte, saneamento básico, energia, mineração, telecomunicações, ou seja, setores que são considerados de infraestrutura, e para que esses setores tenham uma atratividade, uma facilidade em captar recursos e como são setores importantes para o desenvolvimento do país, o Congresso lá atrás validou essas debêntures incentivadas e elas vêm crescendo ano após ano, como veremos aqui no final. Pois bem, essas debêntures remuneram o seu capital, ou seja, elas rentabilizam o seu capital, normalmente através de uma taxa que pode ser IPCA mais 6, 7, 8, 9, ou seja, a inflação, o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Digamos que você compra uma debênture incentivada que rentabilize o seu capital a IPCA mais 10, ou seja, 10% de juros acima da inflação, isso por ano. Claro que você pode ter liquidez antecipada, depende do mercado secundário, isso a gente fala muito aqui para os nossos clientes, fazemos essas alocações táticas depois de discutir, obviamente, com os seus clientes. Então, dúvidas, o e-mail está aqui no descritivo, entre em contato conosco, fazemos questão de ajudá-lo nesse ponto. Então, se você tem essa debênture que remunera o seu capital a IPCA mais 10 num prazo de 10 anos e você carrega até o vencimento, você vai ter essa taxa de inflação mais 10% ao ano para remunerar o seu capital e fazer sentido para você financiar essa empresa que, obviamente, utilize esse dinheiro para fazer as suas obras de logística, de aviação civil, de transporte, saneamento básico, energia, mineração e telecomunicações, como eu falei aqui, setores importantes da infraestrutura nacional. Mas o que está em jogo agora é que o governo quer fazer duas mudanças. A primeira mudança, ele quer proibir, claro, o governo adora proibir
taxar, regulamentar. O governo, na primeira mudança, quer proibir a emissão dessas debêntures incentivadas de setores considerados de alta rentabilidade, como por exemplo, óleo e gás. É claro, assim também como foi dito por Rui Costa, o ministro, e como é feito na China, são as arrecadações da óleo e gás, de combustíveis fósseis, que financiam essa mudança no projeto de energia, para uma energia mais verde ao longo dos anos. Só que a segunda mudança, e aí que está também um grande problema, a segunda mudança é que o governo quer proibir o uso do dinheiro captado nessas debêntures incentivadas como pagamento de outorga, ou seja, o que a empresa capta enquanto emissora dessa debênture incentivada, esse dinheiro ou parte desse dinheiro não poderá ser usado, em caso de aprovação, não poderá ser usado para fazer o pagamento da outorga. O que seria essa outorga? Outorga nada mais é do que o ato de consentir, podendo ser, por exemplo, uma concessão de serviço. Então a empresa paga a outorga para o governo para o qual ela prestará aquele serviço, e isso ela está consentindo que prestará, construirá, investirá naquele setor específico para construir aquela demanda e, obviamente, rentabilizar o dinheiro de nós, investidores do varejo, que emprestamos a essa empresa. Mas vamos fazer um ponto aqui interessante, que as debêntures incentivadas não necessariamente são baratas de emitir para a empresa. Ela poderia muito bem ir ao banco e pegar esse capital. Por que ela emite uma debênture? Ela obviamente tem que ver um custo financeiro mais baixo do que ir ao banco convencional e captar esse dinheiro. Vamos pensar que as empresas de óleo e gás, que é justamente aquelas que estão na mira nessa fase inicial do governo, por exemplo, como as empresas privadas, Prio, 3R Petróleo, Enalta, PetroRecôncavo, todas essas empresas já têm um amplo acesso ao mercado internacional. Se nós dificultamos a emissão dessas debêntures aqui e dificultamos a captação do dinheiro aqui no Brasil, elas podem muito bem cotar e emitir uma dívida lá fora em dólar. Ou seja, mais uma vez, criamos ambientes hostis às empresas privadas. Foi dado um exemplo na reportagem do Brazil Journal sobre o tema, em que ele mostra que quando uma empresa vai emitir uma dívida para captar esse dinheiro, para investir nos seus projetos, se essa dívida aqui no Brasil sai a CDI mais 2, ou seja, Selic mais 2% para o investidor, ela poderia muito bem emitir essa mesma dívida lá fora em dólar, pagando 7, 8%, que sairia mais barato para a empresa. Ou seja, ela passa a ter incentivo a emitir lá fora porque o custo é menor. Claro, ela passa a ter uma dívida em dólar e isso é uma exposição maior. Mas as principais empresas brasileiras também fazem emissão lá fora e sim, estão tendo uma demanda interessante frente às suas ofertas. Ou seja, há mais interessados em financiar essas dívidas emitindo lá fora do que a dívida em si. Muitas empresas, por exemplo, querem captar, digamos, $1 bilhão para fazer os seus projetos. E quando elas divulgam para o mercado essa emissão, eles podem ter uma demanda de 3, 4, 5 bilhões, só que elas querem captar apenas 1 bilhão. E aí você tem o chamado rateio, para todo mundo ser contemplado, será rateado entre todos que participaram dessa oferta. Quem é meu cliente aqui há muitos anos, a gente já participa de muitas dessas ofertas e a gente já está muito naturalizado com esse termo de rateio. Seguindo aqui nessa lógica, vamos focar no ponto 2 dessa eventual proibição caso seja aprovada, que é justamente que essas debêntures não possam usar o valor captado dos investidores para o pagamento das outorgas, dessa permissão para concessão do serviço. Nesse caso, caso seja aprovada, isso é ruim para as empresas, que obviamente passam a ter mais dificuldade de ir a mercado para captar dinheiro, mas também é ruim para os governos estaduais e para as prefeituras. Vamos lembrar que governos estaduais e prefeituras pretendem fazer licitações para conseguir arrecadar dinheiro com as outorgas. Se o governo está dificultando essas outorgas, obviamente terão menos empresas participantes desse processo e, consequentemente, os governos estaduais e prefeituras passam a arrecadar menos.
veremos que também o governo federal, no final desse vídeo, é impactado de forma negativa. Ou seja, o que o governo faria ou fará com essa mudança é desincentivar as outorgas. Se fica mais caro para as empresas que teriam que colocar do seu caixa um dinheiro adicional e não usar aquele dinheiro captado nas debêntures, você dificulta o caixa da empresa e, naturalmente, você dificulta o acesso a essas empresas. E vamos lembrar que as debêntures incentivadas são aquelas debêntures, como mencionado aqui no começo, que são direcionados para projetos de infraestrutura, num Brasil tão carente disso. Quase metade da população não tem acesso a esgoto e água tratada. Mas o governo quer dificultar, impor mais barreiras, impor mais burocracia. Essa é a forma de governar de um governo atual brasileiro, criando um ambiente hostil e muito mais caro e instável para os negócios, onde deixa de ser positivo para a empresa, para os investidores e também para os investidores de varejo, que passam a ter um número menor de oferta e muitas vezes mandam o seu dinheiro para fora, como a gente tem visto muito aqui, ajudando os nossos clientes a mandar uma parte do capital para fora para alocar o seu dinheiro lá nos Estados Unidos ou na Europa, onde as taxas agora estão altas, claro, muito mais centralizado nos Estados Unidos. Ou seja, estamos vendo um processo que, se aprovado, vai desincentivar essas outorgas e isso complica para toda essa cadeia. Qual é o objetivo do governo nesse processo? Arrecadatório. Deixar que as empresas de óleo e gás, nesse primeiro momento, deixem de ser consideradas incentivadas e assim elas passam a pagar imposto de renda. Ou seja, os investidores que comprem essas debêntures para financiar as empresas não mais seriam isentos de imposto de renda. Teriam que pagar esse imposto de renda. Portanto, mais arrecadação para o governo. O segundo ponto é que isso desestimula a competição nos leilões. Óbvio, você aumenta a dificuldade para as empresas pagarem as outorgas, você desestimula essa competição dentro dos leilões, dentro dessas competições, para ver qual empresa sai vitoriosa para prestar aquele serviço de infraestrutura. Quando você encarece a outorga, naturalmente você diminui o montante arrecadado com ela, lei básica de oferta e demanda. E segundo o governo, essa diminuição da competição na outorga faria com que as empresas pudessem oferecer tarifas menores aos consumidores finais da prestação de seu serviço. Ora, quando é justamente ao contrário. Empresas, por exemplo, de saneamento básico ou de energia, elas usam a tarifa cobrada dos consumidores finais para compensar os investimentos feitos na construção daquela infraestrutura, mais o pagamento das outorgas, que chega a bilhões de reais. Então a tarifa cobrada dos investidores é justamente para compensar todo o investimento feito na construção da infraestrutura, mais o pagamento da outorga. No longo prazo, com a tarifa cobrada, a empresa passa a ter um lucro em cima dessa prestação de serviço. Ou seja, se você diminui a competição na outorga, você torna o custo do capital maior, ou seja, as empresas terão um custo maior para captar esse dinheiro dos investidores. Ela terá que oferecer uma taxa mais alta, uma vez que os investidores terão que pagar agora o imposto de renda. E com isso, com esse custo de capital mais alto, é natural que as empresas repassem esse alto custo nas tarifas, ou seja, as tarifas dessa prestação de serviço, ou seja, de saneamento, de eletricidade, encarecerá e não cairá de preço. Isso é bastante óbvio, mas não na cabeça de um governo com ideias primitivas e completamente antiquadas. Para termos uma ideia desse mercado, em 2023 foram 107 ofertas de debêntures incentivadas no Brasil, totalizando 67 bilhões de reais. No ano anterior, em 2022, esse mercado tinha arrecadado 40,7 bilhões. Arrecadado não é a palavra mais correta. Tinha captado, através dessas emissões, as empresas captaram quase 41 bilhões de reais. Em 2020, havia sido um montante por volta de 20 bi, ou seja, vem crescendo ano após ano, um mercado que vem amadurecendo no Brasil.
que ainda é uma fração do que é o mercado americano. Mas sim, passamos a ter um amadurecimento, mais investidores do varejo tendo possibilidade de investir o seu dinheiro a taxas atrativas com empresas minimamente confiáveis e assim aumenta a possibilidade de crescer o mercado financeiro, maiores possibilidades de atrair capital de fora. Mas não, o que a gente faz é dificultar, encarecer, criar ambiente hostil, mudança de regra no meio do jogo e, obviamente, isso faz com que os investidores possam ou captar o dinheiro lá fora ou nós, investidores do varejo, mandarmos o nosso dinheiro, uma parte que seja, lá para fora para investirmos e ganharmos essa rentabilidade por lá e não por aqui. Agora, o governo parece... Mais uma vez, mostramos aqui o primitivismo das ideias econômicas desse governo, em que ele parece estar abrindo mão da arrecadação ao permitir a emissão de debêntures incentivadas. Mas não é bem assim. Quando o mercado de debêntures incentivadas era irrisório frente ao que é hoje, pensa que hoje ainda é irrisório frente aos Estados Unidos, mas hoje é muito maior do que era frente a 10 anos atrás. Naquela época, quem financiava esses projetos era dinheiro do BNDES e de outros bancos públicos, ou seja, nós, pagadores de impostos, que financiávamos esse capital que, por burocratas do BNDES e de banco público, permitia que esse dinheiro fosse emprestado a taxas subsidiadas, ou seja, prejuízo para o governo federal. O governo federal capta dinheiro através da emissão de títulos públicos, nós emprestamos dinheiro ao governo que nos remunera uma taxa, digamos, Selic. Ou seja, os títulos públicos nos remuneram essa taxa e ele pega esse dinheiro e empresta via BNDES ou bancos públicos para as empresas fazerem esse projeto de infraestrutura, digamos, a uma taxa de 5% ao ano. Se ele nos paga mais de 10 e empresta para as empresas a 5, tem um prejuízo claro aí. Esse prejuízo é um rombo fiscal maior e tudo que a gente viveu nos anos anteriores. Portanto, assim um primitivismo nas ideias econômicas em que o custo maior é o custo fiscal, o custo do endividamento público, um menor mercado, menos maduro para os investidores e um jogo de perde-perde, onde só quem ganha é o governo arrecadando mais no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, todos nós pagamos. Seguimos na luta pela educação.